Bom dia! O tema do Grupo 1 é a ação de divisão e demarcação de terras particulares. Logo, os procedimentos especiais dessas ações se aplicam a terras urbanas ou rurais. Com isso, nas disposições gerais, é possível encontrar o cabimento de cada uma delas. A ação de demarcação é o procedimento que cabe ao proprietário, para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Em outras palavras, essa pretensão real serve para delimitar, pela primeira vez, dois prédios ou remarcar os limites entre um e outro. Já a ação de divisão cabe ao condômino para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões, ou seja, tem como objetivo dividir o bem imóvel comum, estabelecendo terrenos individuais. Logo, pressupõe que a coisa seja divisível, pois só assim esse pedido é juridicamente possível. Portanto, quem pode propor estas ações? Segundo Luiz Guilherme Marinoni, tratam-se de ações dúplices. Dessa forma, qualquer dos confinantes pode pedir a demarcação e qualquer dos condôminos pode postular a dissolução do condomínio. Passando para a leitura do artigo 571, é possível perceber que a demarcação e divisão de terras particulares pode ser feita de forma extrajudicial, por escritura pública, desde que todos os interessados sejam maiores, capazes e estejam em concordância, assim como é lícita a acumulação dessas ações, mas a questão demarcatória tem prioridade sobre a resolução da questão divisória, ressaltando que todos os confinantes e condôminos participam da fase demarcatória, mas somente os condôminos têm de participar da fase divisória. Nesse sentido, cumuladas as duas ações e fixada a demarcação de bem imóvel cujo limite não estava bem definido, os confinantes são excluídos do processo, prosseguindo-se a divisão apenas entre os comunheiros. Com isso, caso ocorra a invasão da linha limítrofe da área de vivenda, qualquer um dos condôminos que se achar prejudicado quanto à divisão realizada terá direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados, ou seja, podem reclamar a parte que lhe foi diminuída ou requerer indenização correspondente ao valor, conforme o caput do artigo 572 do CPC. No que se refere ao parágrafo 1º deste, fixada a demarcação, todos os condôminos serão citados até o trânsito em julgado da sentença homologatória da divisão. Mas, se já transitada em julgado a decisão na ação divisória, somente os condôminos dos terrenos litigiosos serão citados. Além disso, com a ação de divisão de terras particulares já transitada em julgado, a sentença que a julga procedente, condenando a restituir os terrenos ou a pagar indenização, valerá como título executivo em favor do terceiro prejudicado, que poderá insurgir contra os condôminos ou seus sucessores para ser ressarcido, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 572. Por fim, o artigo 573 deste diploma autoriza a dispensa da prova pericial, pois o georreferenciamento tornou-se obrigatório para efetivação de registro de desmembramentos, parcelamentos, remembramentos e transferências de imóveis rurais, a partir da Lei nº 10.267 de 2001. Logo, se é possível encontrar os exatos limites do imóvel porque já averbado o georreferenciamento na matrícula do imóvel, não há necessidade de realização de prova pericial para o mesmo fim. A ação de demarcação, que está ligada ao direito de vizinhança, pressupõe a existência de dois prédios confinantes cujos limites não estejam bem extremados. Apenas o proprietário está legitimado a postular a demarcação de seu terreno, então aquele que tiver apenas a posse não pode pleiteá-lo. Para exercer o direito de demarcar, é necessário a existência de um imóvel de propriedade privada, que pode ser tanto urbano como rural. Ainda é indispensável que os dois prédios estejam na especial situação de lindeiros, denominada contiguidade. Essa contiguidade entre os prédios é a principal característica da ação demarcatória, já que o proprietário ele tem o direito de ter o seu prédio sempre bem discriminado dos demais vizinhos. Quanto à petição inicial, além de cumprir os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, o autor deve juntar à peça o título de domínio ou condomínio, informar a situação e a denominação do imóvel, bem como seus limites, e ainda deve nomear todos os confinantes da linha demarcanda. Cabe a qualquer condômino a propositura da ação de demarcação, mas os demais interessados deverão ser intimados da ação para querendo intervir no processo.
Quanto à citação, a ação de demarcação segue a regra geral de citação pelo correio, ainda que o réu resida fora da comarca, não sendo necessária a expedição de precatório, mas, tratando-se de interessados incertos, a citação se fará por edital. Quanto à resposta dos réus, o prazo para que contestem será de 15 dias, e terminado tal prazo, o processo segue o procedimento comum na forma do artigo 318 e seguintes do Código de Processo Civil. O juiz, antes de sentenciar, deve nomear um ou mais peritos a fim de estabelecer os limites da área que será demarcada. É obrigatória a prova pericial nesse procedimento. Portanto, depois de realizados tais estudos, será apresentado um laudo minucioso sobre o traçado da linha demarcanda com todas as informações relevantes a respeito do imóvel. Julgado procedente o pedido, a sentença demarcatória deverá determinar os limites da área que foi demarcada, demonstrando o traçado da linha demarcanda e os limites entre os imóveis e os confinantes, e ainda, caso houver, a restituição da parte invadida, sendo que, neste caso, a sentença irá declarar o domínio e/ou a posse do prejudicado. Quanto aos atos a serem realizados após a sentença, o artigo 582 visa dar concretude ao que foi determinado na sentença que definiu os limites da área e dar início à fase executória com a colocação de marcos demarcatórios no solo. Relatório dos peritos. O relatório dos peritos deverá ser elaborado na forma dos artigos 583 a 585 do Código de Processo Civil. O artigo 583, em específico, traz o rol de requisitos obrigatórios que devem constar no memorial descritivo. Isso se dá para que seja de uma forma mais simples e melhor identificar os limites de cada um na área demarcada. De forma geral, essas especificações que devem conter no relatório dos peritos são a extensão territorial de cada imóvel, a descrição de linhas divisórias e a relação de benfeitoria e executura de cada imóvel. No artigo, no inciso 1, uma especificação relevante a ser mencionada é o ponto de partida, que se refere de onde começou a medição. Em seguida, os rumos seguidos, que se refere ao caso de aquela área, por exemplo, seguir o curso de um rio. O inciso 2 e outro ponto relevante a ser destacado são os acidentes encontrados naquela área, em que o perito deve mencionar no seu relatório, como, por exemplo, um declive acentuado. As cercas, os córregos, os rios, as lagoas e entre outros também devem ser mencionados no relatório. No inciso 6, é importante destacar ainda que as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais, também devem conter no relatório. Por fim, no último inciso do artigo, o mesmo menciona que a indicação de tudo aquilo que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada deve constar no relatório também. Após, o artigo 584 especifica o procedimento para a demarcação de área, pela qual os peritos deverão delimitar essa através de sinais que possam identificar os limites, a não ser que exista pontos difíceis de serem assinalados. Nesse caso, o limite será fixado por mera indicação. Aqui é importante ressaltar que essas marcas devem ser colocadas com grande precisão. No artigo 585, por sua vez, determina que deve conter no laudo os marcos e rumos traçados pelos peritos, bem como as divergências encontradas e confrontar com o memorial descritivo e a planta apresentados pelo agrimensor. Por fim, após concluído o trabalho dos peritos e juntado aos autos o relatório, o juiz vai determinar que as partes se manifestem sobre esse laudo, no prazo de 15 dias. Aí, a partir dessa manifestação das partes envolvidas, o juiz pode acolher e irá determinar as devidas correções e retificações que possam vir a existir por conta dessa manifestação. E, em seguida, será lavrado o auto de demarcação, em que os limites demarcados serão descritos de acordo com o memorial e a planta. Por fim, conforme menciona o último artigo desse tópico, é assinado o auto pelo juiz e pelo peritos. Após isso, será proferida a sentença homologatória da demarcação.
Bom, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou trazer uma jurisprudência do Rio Grande do Sul, que foi julgada agora em 2017. Essa jurisprudência, ela traz um açude e algumas árvores que estavam em comum no terreno de dois vizinhos. O requerente, no caso da ação, dizia ter direito total sobre esse açude e essas árvores, enquanto que o requerido dizia que era parte do terreno dele. Nisso foi entrado com a ação, o juiz designou um perito para fazer a análise do terreno e o perito viu que não existia nenhuma demarcação e nenhum marco divisório entre as residências os terrenos dos vizinhos. Então, ele delimitou pontos de divisa que fossem incontroversos e estabeleceu o encaixe das matrículas dentro desses pontos. Então, ele criou rumos e estabeleceu as divisas. O laudo pericial ele foi aprovado pelos árbitros nomeados pelo juiz e o juiz homologou o laudo. Então, a sentença foi favorável ao requerente, porque realmente não existia nenhum marco que estava delimitando as áreas, o contrário do que o réu alegou.